Oi pessoal, houveram imprevistos e, exclusivamente neste episódio desse dia 15/7/2018, não é possível realizar o vídeo ao vivo. Mas, como compromisso é compromisso, este canal não pode deixar de abordar o 11º Daimon da Guexia, o Gusion. Lembrando que, dentro de todo o nosso pragmatismo caótico sobre demônios, temos um dogma entre nós, embasados pela visão shakespeariana de que o bem e o mal não existem, é o ser humano que os cria. Qual é esse? Dogma é: os deuses de hoje são os demônios de amanhã. Mais uma vez eu repito que demônios, anjos e os chamados espíritos, acima de tudo, são energias e, ao longo da história, são julgados e sentenciados aos esquadrões divididos por um grupo de pessoas entre estas energias, como demônios a serem usados dentro de uma dualidade entre o bem e o mal como os culpados. Lembremos que antes de serem uma bandeira azul e branca, eram várias famílias unidas em várias tribos, que antes de se unirem, no que se categorizou chamar de hebreus, degladiavam-se por pedaços de terra e declaravam que quem era o dono dessas terras. Por quê? Para cobrar impostos, taxas e tributos, ora. Melhor que qualquer explicação, funciona assim até hoje, como exemplo no que o Brasil chama de PTU e PTR, quando um Estado cobra taxas pelo que alega ser dele, até que outro o invada e declare ser o responsável. Antigamente, todas as coisas que não tinham uma explicação eram jogadas nos braços de um mundo paralelo, que chamavam de deuses, com pouca distinção aos demônios, e, ao pesquisarmos a evolução desses conceitos, além do que a vã teologia possa inventar, esses deuses, no começo, nem eram venerados, mas eram tão temidos que os sumérios, por exemplo, doavam seus objetos pessoais pedindo que os deuses antigos diminuíssem as sentenças aos seus escravos, que eram eles mesmos. Como em qualquer escravidão, chega uma hora em que começa a doer aos escravos após centenas de suas filhas e filhos serem sentenciados ao prazer dos deuses ou de seus humanos intermediários. Como exemplo moderno, temos um que perdura até hoje, alguns padres que sentenciam a moléstia de crianças a se submeterem aos seus comandos. Essa escravidão não é magia, é religião. Começaram a praticar magia quando fugiram do paraíso. Então, alguns desses escravos acharam a rota da maçã para sair desse paraíso, assim, denominando conforme lhes era educado, a passarem a exercer responsabilidade por suas vontades pessoais na lei autoexplicativa da física, designada como lei da ação e da reação. Tem aquele filme que destaca esse símbolo da maçã em particular. Claro que, para aceitarmos essa lei também, um grupo hábil na sua oratória se destacou, os chamados hebreus, e, vendendo a ideia de que existia um lugar onde o que plantassem frutificaria, mas deuses antigos não mais lhe escravizariam, chamado a perfeição de Deus, ou Jerusalém. Até escreveram vários manuais a perdurar essa estrutura de crenças até hoje, mas não entregaram. Sim, não me perguntem por que um deus, entre tantos deuses antigos, deixaria de escravizar os seres humanos, pois hebreus e suas divisões posteriores, como o cristianismo e o islamismo, repetem traduções e modificando, alterando o mesmo manual, dizendo algo parecido até hoje. Sequer capazes de interpretar tais escritos além dessas combinações de letras que estavam escritas, ou o que de fato estava escrito nas entrelinhas. A velha política de prometer o campo enquanto superfatura as obras não mudou desde milênios atrás. Voltando à historinha da carochinha, algumas pessoas observam o rumo natural das coisas e concluem que existem leis naturais em cada local que podem ser sentenciadas aos números, para que, movidas ao quadrado, ao sofrerem ações, possam ter sempre a mesma reação. Foram instituídas, então, as ciências. Claro que religiões até hoje existem, mas, ao prenderem seus torcedores em seus estádios dos monólogos, precisavam focar a sentença do errado, sem explicações científicas, a cada época, não como fruto de algo que fosse divino, e lá no topo,
Senão, os mensageiros humanos do divino teriam meia culpa e seriam tão maléficos quanto. Então colocaram as culpas adotando a programação grega chamada de daimon. Como o marketing de guerra é o conjunto de ações agressivas, concentrando esforços objetivando assumir a liderança, torna assim a liderança já estabelecida por outra empresa. Mas, na época dos hebreus, não havia nenhuma dominância que se opusesse a repetir o que Alexandre o Grande fez, reunindo aquele monte de gente programada a obedecer seus comandos. Então gerenciavam ações agressivas a implantar seu ideal de submissão como certo, e tornaram Deus o ícone escolhido, preferido aos seus consumidores. O errado eram as outras crenças. Para obter a união do povo e ao mesmo tempo denegrir todas as outras crenças como inferiores, nada melhor que jogar a culpa das próprias atitudes, más ou desprezíveis, aos demônios, institucionalizando os outros deuses como esses demônios. Deixaram de serem escravos foragidos para que, mesmo livres, leves e soltos dos deuses antigos, fizessem o mesmo esquema do paraíso. Mas existem muitas formas de fazer as coisas em cada época consideradas erradas, em que o que por vezes seria certo em dado momento, em outro seria errado. Então, como poderiam existir distintas projeções do que o ser humano faz como demoníaco, caso existisse apenas uma manifestação do outro plano disso, num paralelo ao monoteísmo hebreu e seus derivados? Destaco aqui coisas consideradas como erradas, pois coisas como, por exemplo, a poligamia em certas épocas e locais são erradas, em outras certas. Imaginem se a pessoa que pratica qualquer uma dessas religiões hebraicas ou derivadas perdessem seus ícones do que define como certo. Imaginem se esses montes de criminosos que só acham inspiração a seguirem as leis da sociedade em que vivem perdessem o transplante de padrões certos de atitude, que teoricamente obtêm na clausura. Então, desde que passaram a existir essas religiões, elas resolvem esse problema transportando a pessoa aos estádios do monólogo. Pelo menos assim acreditam, após a sentença crescente de dízimos e doações para saldar suas dívidas com o outro plano. Ou então, essas religiões acabam. Financiamento divino, em que basta pagar, a pessoa financiadora confessa o que fez ou fará de errado, para que as coisas como deixarem de falar a verdade, traírem as pessoas furtando pessoas também, e até mesmo matando outros seres humanos, tomem a desculpa de atos demoníacos. Com a desculpa devidamente financiada, as pessoas responsáveis se inocentam nessas religiões. Para entender uma dessas 72 formas de transfusões de culpa demoníacas, hoje temos o chamado 11º Daimon da Goécia, o Guzion, que no português podemos traduzir como Guzão. Outros nomes seriam Pirsoin, Guzain, Guzain. Na demolatria associada com metais, como cobre e chumbo, aos elementos fogo, água, terra, por consequência a variação de cores associadas é ampla, pois ele é um arquimagistrado príncipe-duque. Como passam as imagens aí na tela, fica difícil designar somente uma aparência à aparição do mesmo, apesar da maioria das definições serem apenas derivadas de traduções que S. L. MacGregor Mathers fez muito tempo atrás, utilizando as figuras desenhadas por Colin de Plance, por volta de 1863. O nome de Guzion é pronunciado Gozion e significa pombinha. De acordo com Demolatria Goética por Allen Puswell, ele é associado com água, adivinhação, honra e dignidade. Heaven Moro descreve da seguinte forma: Guzion é um ótimo Lorde Fomari que comanda 45 legiões de seus irmãos e, quando conjurado, muitas vezes aparece como homem de meia idade, moreno, envolto em volumosas túnicas coloridas de açafrão. Às vezes ele tem a cabeça de um sapo. Ele fala suavemente e, por consequência, seus conselhos sempre parecem bons, mas tenha cautela. Aparências enganam. Ele tem forte antipatia pelos 2 filhos de Danu, os Tuatha de Danann e os seus terceiros filhos, humanos. Trate este grande senhor Fomori com respeito e cautela para não se perder. Como a maioria da espécie, sua memória é longa e lembra bem o tempo de exílio. Para entender o que eles são, devemos olhar para alguns destes encontrados na mitologia celta e outras tradições. Então descobrirá que as fadas não estão apenas confinadas nas tradições celtas. Muitas culturas e civilizações têm suas próprias versões de fadas. Existem tipos diferentes de fadas a confundir qualquer um, porque às vezes escritores associam uma fada a um tipo diferente.
Durante a ocupação romana das regiões ou províncias da religião celta, suas divindades na Gália, que é França e Bélgica, Espanha, que é Espanha, e Britânia, que é Grã-Bretanha, ainda sobreviviam. Mas a situação mudou muito quando o cristianismo se espalhou para o oeste e ao norte. Essas divindades, antes da conversão ao cristianismo adoradas, foram reduzidas ao status de fadas na mitologia e folclore celta. Assim, na Irlanda, os deuses de Tuatha Dé Danann degeneraram ao papel de fadas, por exemplo, Dagda e Luth, como pessoas que vivem sob um monte de dunas ou ilhas lendárias, ou mesmo em domínios subaquáticos. Degeneração semelhante ocorreu com antigas divindades no país de Gales, Escócia e outros bolsões sobreviventes de reinos celtas, como a Cornualha, a Bretanha e a Ilha de Man. Essas antigas tradições celtas de fadas, as antigas divindades irlandesas ou galesas, também não eram fadas no sentido usual. Pareciam muito com humanos, em tamanho e forma, exceto aos poderes mágicos especiais, e pareciam eternamente jovens, mas sem asas. Os Dananns, ou seus colegas galeses, eram geralmente vistos como uma raça de pessoas justas. Podem morrer, como mortais, mas suas vidas podem durar também centenas ou mesmo milhares de anos. O problema é que, às vezes, os autores cristãos também os transformam em seres que servem ao diabo, que as fadas seriam demônios. Visão não mais compartilhada hoje. Essas fadas medievais são diferentes do folclore comum e contos de fadas atuais. Os Tuatha Dé Danann não são nada parecidos com os Brownie, Leprechauns e Goblin dessas tradições posteriores. Apenas lembrando, Tuatha Dé Danann, o povo da deusa Danu, forma um grupo de personagens na mitologia irlandesa e escocesa. Foram o quinto grupo de habitantes da Irlanda, de acordo com a tradição de Lebor Gabála Érenn, o livro das invasões, né? Imagine-se que representem as divindades dos goidélicos irlandeses. As interpretações dos tradutores cristãos geralmente se reduziram sua estrutura para reis e heróis históricos. Porém, a natureza sobrenatural e religiosa dos Tuatha Dé Danann ainda é exposta em inúmeras ocasiões dessas versões cristãs dos mitos celtas. Por exemplo, um poema do livro de Leinster lista muito dos Tuatha Dé, mas conclui: embora, no caso o autor, os enumere, ele não os venera. Boebnio, Creine e Lustein são citados como Tridedana, três deuses de habilidade, e o nome Dagda é interpretado em textos medievais como o deus bom. Mesmo depois de terem sido desalojados do posto de governantes da Irlanda, personagens tais como Luth ou Morrigan, Angus e Manannán aparecem em histórias passadas, séculos depois, mostrando todos os sinais de sua imortalidade. Eles têm muitos paralelos através do mundo céltico. Nuada é aparentado ao deus britânico pré-histórico Nodens. Lug é um reflexo da divindade pancéltica Lugus. Torian está relacionado ao galês Teranis. Ogma e Ogmios, Abadb e Catubodua. Mas vamos a Gusion. Geralmente, Disse aparece como um xenópilo e um sinocéfalos. Acima das outras coisas, ele é um diplomata que transmite o conhecimento do poder da política, da feitiçaria e da beleza. Pode transformar até mesmo as pessoas mais odiadas nos mais amados e concede honras, prêmios, posições do alto nível àqueles dedicados a ele. Ele dá honra e dignidade e traz reconciliação de alianças e amizades. Caso Gusion fosse humano, seria mestre de relações públicas. Outra descrição útil aparece em A Modern Goetic Grimoire, de Rufus Opus, onde ele diz que este é um espírito bom para fazer amigos e para entender os relacionamentos. Sendo um empreiteiro para viver, acho que a influência dos espíritos com a capacidade de reconciliar amigos e inimigos é útil para estabelecer boas relações com equipes que já podem estar trabalhando juntas por anos. Então ele ajuda na introspecção. Mostra-lhe quem você realmente é e pode remover bloqueios cognitivos que retardam teu progresso. Ensina a se projetar astralmente além do reino padrão a outros estranhos e para tornar o poder de alguém que tomou o poder de outros. Ajuda a desenvolver segredos e desvendá-los também de seus poderes secretos interiores. Pode ensinar a sentir a escuridão na alma de alguém. Gosta de ir direto ao ponto e não perder tempo falando sobre coisas irrelevantes à sua linha de trabalho. Como Guzain ou Pirsoin concede a sabedoria necessária a discernir se alguém realmente ama você ou não e concede o poder da percepção. Concede sabedoria necessária a ver através das ilusões de boas intenções, atração, afeição, estar impressionado e carinho. Responde perguntas e diz por que ele perguntou em primeiro lugar, para depois pensar em responder. Como um dos duques do mundo dos espíritos, ele é conhecido por ser um orador direto, mas honesto. Parece levar seu papel de intermediário entre o mundo espiritual e vivos muito a sério e responderá todas as perguntas, contanto que
fiquem relacionadas às suas habilidades e interesses particulares. Como muitos têm o poder de ver o passado e o futuro, mas se incomodará em fazer isso se for relevante a tarefa em questão ou as perguntas específicas sendo feitas. O tradicional em do canto de invocação é Secori Vessa Net Gusion. Ao sentir a presença da energia infernal de Gusion, pode recitar Liftuat Pandemonium et Germinet Gusain. Lembro, força, energia infernal seria a mesma coisa que energia espiritual. No primeiro ritual, para evocação dos parâmetros cabalísticos, fique longe das vertentes cristãs, tratando Gusion como todos os padrões e sentenças prontas de que é do mal. Claro que poderá se corroer quando acreditar mais neste ser do que em si, mas isso não é exclusivo de nenhum ser, mas de você, e o problema não está nos demônios. Aliás, ao interpretarmos a Câmara do Tártaro cristão, onde resgatamos justamente a real definição do hebraico para Seol, que cristãos traduziram para inferno, Seol realmente significa mundo espiritual, ou dos mortos, não o mal em si. Claro que tem gente que não melhora nem morrendo, mas nem todos os seres que vivem entre mortos são maus. O poder da tua atividade se baseia na capacidade de acreditar na tua crença, para assim usar esse combustível e atingir os melhores resultados. No segundo ritual, a começar a operar com cristais, o papel desse material será maximizado junto com a vibração ressonante com a deste demônio. Assim como atividades com outros demônios, com este não tem muita diferença e terá muito mais eficácia após a evocação do primeiro ritual. Ou que tem experiência já nisso, familiaridade para trazê-lo de uma forma bem mais fácil. Para quem quer um estudo mais aprofundado sobre cristais e pedras de vários tipos, na obra Grimório Elementar, oferecido tanto pela livraria Amazon.com quanto pela livraria editora Clube de Autores. No terceiro ritual, sobre os segredos revelados, o uso dos mantras avança em termos muito simples, mas muito efetivos em paralelo, apesar das religiões e credos explorarem muito pouco o exercício dos mantras, exceto os criadores desse termo no Extremo Oriente. Eles não servem a muitos recursos, independente do credo. Junto com o mantra em si, seu uso ativa modelos de atividades na magia mental e efetivos a esta e outras atividades que possa desenvolver, a partir do momento em que a entende e a pratica com sucesso. No quarto ritual, para parar com fofocas, é útil para ambientes profissionais, principalmente. Usado dentro de um modelo de magia tradicional entre bruxas, a jarra mágica torna qualquer recipiente que comporte boa quantidade de líquidos oportuno. Lembrando que, a despeito das pessoas que atacam a bruxaria e até mesmo a magia, a meta não é causar um mal às pessoas. Essa magia visa apenas cirurgicamente cortar o vínculo apenas com a pessoa responsável pelos transtornos que a executora da magia tem nas suas atividades. No quinto ritual, a quebrar a maldição de feitiços maliciosos que nos enviam, usará a magia natural, longe de panelas mágicas, jogando todos os rituais numa sopa de letras e se relacionarem com esta ou aquela magia, esta atua com forças naturais a lhe darem a teu favor e eliminarem bloqueios e restrições te impedindo. No sexto ritual, chamado Pagamento à Terra, foi inicialmente criado em época pré-inca a divindade andina Pachamama e outras localidades da América do Sul, ou Mãe Terra aos indígenas e divindades protetoras e provedoras da vida. Não muito diferente dos cultos ancestrais, agradecendo as divindades também pagãs, harmonizavam-se com o planeta, também eliminavam doenças ou energias que já não desejavam com respeito e fé. Até hoje, em Moray, por exemplo, um dos umbigos do mundo, seus festejos no 1º de agosto reúnem xamãs a fazerem oferendas e agradecerem graças ofertadas. Os pedidos são ao futuro como a forma de espiral. O ritual de pagamento à terra é justamente o momento a prestar honra e tudo que a Mãe Terra provê. Como xamãs não interlocutores a se comunicarem diretamente com espíritos da montanha e forças da natureza, no Peru o ritual é conhecido como pago, sob rezas e presentes materiais. O tradicional ritual normalmente é realizado em momentos especiais, como época procedendo o plantio, nascimento ou quando iniciam o cultivo de alguma área, mas não precisará obedecer preceito. É isso aí, espero ter ajudado, tentei reduzir esse programa ao máximo, mas falar uma densa variedade de informações a respeito. Eu peço que colaborem, quando possível, se inscrevendo aí embaixo, ou clicando no joinha também, ok? E esse é um procedimento dentro aqui do YouTube, ok? Um abraço para vocês e tenham uma